Oi, eu sou a Vânia. Oi, eu sou a Yara. Esse é o podcast da Nação Fluente. E hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor curso de inglês e como escolher aquele que é mais eficiente para você e para sua realidade. Então, Vânia, é um desafio, né, a gente entender. Hoje em dia, a gente tem muitas opções aí de cursos online, offline, tem muitas opções de aplicativos, sites. E aí a pessoa, às vezes, quando a gente tem mais opções, acaba gerando mais confusão também. Como que a gente pode identificar qual que é o curso ideal para a gente? O que você indicaria, assim, os principais pontos para a gente levar em consideração? No Brasil, o que não falta são opções de curso. E antigamente, né, antes de ter a internet, os cursos eles eram essencialmente os famosos cursos tradicionais, né? Que eram as escolas, que você ia lá, se matriculava e tudo mais. Tinha aquele processo que uma outra escola mudava uma coisinha ou outra, né? Talvez a cor da fachada ou a capa dos livros, mas era essencialmente a mesma coisa, né? Com o passar dos anos, principalmente com o aumento da demanda da necessidade do inglês para a carreira, começaram a surgir outras modalidades de curso, mais voltadas para o profissional, mais voltadas para o público adulto. Aí, então, o nicho começou a variar mais. Depois disso, teve uma outra... Eu digo que foram... Teve mais, né? Mas vamos resumir aqui, porque isso aqui é um podcast e não um documentário. Então, teve essa fase das escolas tradicionais, teve a fase de escolas que entenderam que o público adulto era um público carente, o público adulto para a carreira era carente, então eles modularam a metodologia para atender mais especificamente esse público. Depois disso, com a internet, os cursos online se popularizaram e, essencialmente, cursos online em que a pessoa basicamente comprava um login e senha, né? Tá? Pega um login e senha, entra, tem um monte de aula gravada, a pessoa assiste. Depois disso, a gente também começou a ter a possibilidade, ainda online, mas de cursos que havia interação online, mas ao vivo. E depois da pandemia, isso se popularizou de uma forma, assim, absurda, né? E ainda tem também outra opção, uma outra vertente, que são os professores particulares, né? Eu vou lá e contrato um professor particular. Então, assim, dentro disso, dentro de todas essas modalidades, ainda tem submodalidades. Então, realmente, quando a pessoa vai fazer um curso de inglês, que ela fala, eu preciso estudar inglês, vou procurar uma escola. Eu tenho dó, porque realmente são muitas opções. Você digitar curso de inglês, normalmente, o que as pessoas acabam fazendo? Indo por indicação. Perguntando para alguém que já fez, que já conquistou a fluência. Aí, fulano estudou na escola X. Legal. E aí, fulano, não, eu gostei da escola, eu achei bem legal a escola, e eu falo inglês, eu aprendi lá. Eu confio na fulana, o que eu faço? Vou lá na escola, né? Só que a fulana é uma pessoa, e eu sou outra, completamente diferente. Não é porque deu certo para ela a metodologia, a forma de ensino, que vai dar certo para mim. E é isso que acaba acontecendo em muitos casos. Aí a pessoa começa a estudar, por alguma razão ou outra, não adapta, não funciona, ou por N outras razões que a gente falou nos episódios anteriores. E aí a pessoa acaba se frustrando e desistindo, o que é o pior cenário, ou acaba fica pulando de galho em galho. E aí ela fica nesse ciclo de... Chega uma hora que ela cria uma crença de que talvez não seja para ela, talvez não seja possível. Quando não. Quando, na verdade, é necessário entender que existem N métodos e que não é porque um método deu certo para uma pessoa que vai dar certo para mim, e eu preciso aprender a escolher o método mais adequado para minha necessidade. Essa é uma primeira coisa. E eu acho que uma segunda coisa muito importante é entender que o método... Eu estou falando agora para adultos que precisam de inglês para carreira. Eu não estou falando para outros cenários. Então, isso que eu vou falar agora não serve para todo mundo. O que essa metodologia precisa ter também para ajudar o aluno a atingir o objetivo dele de falar inglês no ambiente de trabalho? Precisa ser voltado
para o ambiente de trabalho. Então, tem o Business English e tem o General English. Se a pessoa não tiver contato com o Business English, ela vai sempre entrar numa reunião, as pessoas vão falar e vai sempre ter vocabulário que ela não vai fazer a menor ideia do que estão falando. Mas as partes do corpo humano, em nome de comida, ela sabe. Porque isso ela aprendeu no General English, no curso que ela fez. Entende? Então, ter essa noção dessa diferença. E um outro ponto que eu adicionaria é... Se você precisa do inglês para carreira, para conversar, você precisa de um curso de inglês que te proporcione prática, conversa. Senão você vai ficar na teoria, você vai até ficar uma pessoa boa para ler e-mails, até responder, mas na hora de enfrentar uma conference call, você vai fugir. Entendi. Então, na hora que eu for tomar uma decisão, qual curso escolher? Eu vou olhar para ver se esse curso tem a ver com o meu objetivo. E na questão, por exemplo, você falou aí de conversar. Se tem essa questão, se tem essa possibilidade da conversa, do diálogo, isso você acha que é um dos pontos importantes para que um curso de inglês seja eficiente? Ter esse espaço para conversação? Totalmente impossível você se tornar fluente em... E aí, vamos lá. Dominar o idioma para me falar que eu sou fluente, essencialmente, é na comunicação. E a comunicação verbal. Então, eu tô falando de falar, de conversar. É totalmente impossível você se tornar fluente em um idioma sem a prática da conversação. Ou seja, estudando num curso que não proporciona isso... como enxugar gelo. Uhum. É muito, muito, muito difícil. A pessoa tem que ser... Porque existe... eu não posso colocar a humanidade, 7 bilhões de pessoas, numa mesma caixa e dizer que todo mundo é igual. Vai ter gente que é super fora da curva, que a pessoa é autodidata, estudou sozinha, leu, estudou jogando game. Aprendeu a falar inglês jogando game. Aprendeu inglês assistindo filme, com música. Vai ter, claro que tem. Óbvio que tem. Mas tem que entender que isso é um ponto fora da curva. Então, se você é um ponto fora da curva, beleza, ótimo, tudo bem. Conheço pessoas, eu conheço muita gente que fala inglês muito bem e nunca estudou. Olha que louco. Conheço, entendeu? Mas são poucas. Se eu colocar numa proporção, as pessoas que eu conheço que falam inglês e que estudaram com esses pontos fora da curva, a proporção é muito baixa. Então, fazer um curso de inglês que não foque nisso é complicado. Sim, e também acho que é importante se entender, né? Se conhecer, porque como você falou, cada pessoa tem o seu processo, tem o seu tempo, e também não se culpar, porque às vezes tem pessoas que podem ter uma dificuldade maior e tá tudo bem, eu acho que cada um tem o seu tempo, né? E aí também identificar qual que é o curso que vai me dar esse espaço de acordo com o que eu preciso. Porque pode ser que eu precise de uma atenção maior. Então, outro ponto que eu queria te perguntar, você acha que esse atendimento mais personalizado, ele é importante para um curso de inglês? Ele é importante para a pessoa que precisa, aprender mais rápido. Sem esse é igual... Eu adoro fazer a analogia do personal. Cara, eu pratico atividade física há muito tempo. Eu adoro fazer as metáforas para explicar as coisas. Eu pratico atividade física faz muito tempo. Mas com consistência e com qualidade faz pouco tempo. Eu comecei a praticar atividade física consistentemente e com qualidade depois que eu contratei um personal. Porque academia eu ia quando dava vontade, às vezes ia até a semana toda, mas chegava lá, não treinava igual, entende? Tipo, era pra fazer 15 repetições, fazia 12, olhava pro lado, ninguém tava olhando e tá bom. Ou me lesionava, fazia e não era a sequência, enfim. Os resultados, eu tinha resultado, de novo, né? Fazer 1 é sempre melhor do que 0. Não tenho como ter um professor particular, então faço o que dá para fazer. 1 é maior do que 0 na matemática, na vida, e é para isso aí também. Se não tem, faz alguma coisa, mas não deixa de fazer. Né? Igual, eu ia para academia. Daquele jeito, fazia as coisas... Mas eu tinha um resultado
melhor do que quem não vai para academia nunca e não faz nada, né? Óbvio que a minha saúde era diferente de quem não cuida da saúde. Então, é a mesma coisa. Agora, tem os níveis, né? O cara que não estuda, que não vai para escola, o cara que não vai para academia, ele tem um resultado. O cara que vai para academia, mas não tem personal, ele tem um resultado. O cara que estuda, mas não tem um professor particular, ele tem um resultado. E o cara que malha com personal é outro nível. Tanto que deixo de gastar um monte de dinheiro com um monte de coisa para ter personal, porque é outra coisa, né? E a mesma coisa, é entender o que é que eu quero de resultado e saber que, óbvio, que o atendimento é VIP, né? Não é VIP, no curso a gente chama aula VIP, né? VIP não é à toa, né? É justamente para que você tenha um atendimento personalizado, né? Diferenciado. Por quê? Porque a gente está falando de adulto. A gente está falando de pessoas que não têm a vida... Não é mais adolescente, jovem, que tem muitos anos pela frente. Não dá. Entendeu? A maioria do meu público, dos meus alunos, é acima de 35 anos. Entre 30, 40, 35 ou 45, é essa faixa. Tá? A maioria dos meus alunos. Já deu, entendeu? A maioria é pai, mãe, tem filho, já ocupa um cargo de coordenação, gestão na empresa. Não tem tempo de ficar naquela coisa de ir pra escolinha e fazer o livrinho, o exercício, o homework, e vai pra aula e fica lá. Não dá, entendeu? Então, o atendimento individualizado, ele foca exatamente nisso. O professor te mostrar o que você está fazendo, como você está fazendo, dá essa continuidade, tá? Não genérica. Uma continuidade não genérica hoje tem, com essa coisa da internet, tem cursos que tem aula individual, né? Você consegue fazer aula individual até com nativos. É super legal. Só que nem sempre vai ser com o mesmo professor. O aluno não tem, né, necessariamente uma ficha do aluno, um acompanhamento, que é aquele acompanhamento... Não é, a aula individual por si só, ela não significa muita coisa. A aula individual com acompanhamento da tua meta, para entender o que você precisa evoluir junto desse projeto, que a gente já falou nos outros episódios, é o que vai fazer a diferença. Muito bom. E você também fala aqui sobre coaching de inglês. Muita gente não conhece, né, o que esse profissional faz. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor o papel do coaching de inglês nesse processo aí de aprendizado. O coaching é uma metodologia. Ela é uma metodologia que visa você atingir o objetivo por meio de perguntas. Só isso. O coaching é só isso. O coaching não é subir em cima da mesa e ficar gritando. O coaching não é mensagem motivacional. Coaching não é ir pro topo da montanha. Acordar às 5 da manhã. Não. É uma metodologia, o coaching, né? não é ir pro topo da montanha, levar a galera Não. Coaching é pergunta e resposta. Qualquer coisa diferente disso não é coaching. Então, a metodologia, ela te ajuda a, por meio de pergunta e resposta, traçar o objetivo, caminhar em direção àquele objetivo, coletar os dados dessa caminhada, identificar o que precisa melhorar o que precisa fazer, melhorar, né, o que precisa, o que foi identificado, fazer mais, coletar o resultado, melhorar. É isso. Né? E a gente faz isso por meio de planejamento. É por isso que, além do coaching para idiomas, especificamente porque eu uso a metodologia do coaching, específica para o objetivo de fluência no inglês. Então, além do método da metodologia coaching para idiomas, eu também agrego neurociência aplicada à aprendizagem. Eu sou especialista, eu fiz especialização em neurociência e gerenciamento de projetos. Quando a gente alia todas essas metodologias, a gente consegue potencializar o resultado do aluno. Para que ele, de novo, o meu foco é adulto, né? Então, para que ele consiga identificar no meio do processo o que ele precisa fazer para ele ter resultado mais rápido. É basicamente isso. Então, o coaching como ferramenta dentro de uma metodologia de aprendizagem, não só para inglês, mas para qualquer outra coisa que a pessoa queira aprender, é fantástico. Legal. E então,
para um curso de inglês eficiente, a gente já falou aqui sobre conversação, né, que você disse que é muito importante. Falamos sobre essa questão da coisa mais personalizada, de alguém te atendendo, conversando com você, entendendo o que você precisa. E também agora a gente falou do planejamento, do coaching, faz perguntas. Então esses são os pontos principais na hora de tomar uma decisão de fechar um curso de inglês. Se você pudesse falar assim, ó, esses são os pontos, então leve em consideração isso. Eu quero hoje escolher um curso de inglês. É isso que eu tenho que prestar atenção? Exatamente. E principalmente, hoje em dia popularizou essa coisa do estudar à distância, né? Por causa da pandemia, a pandemia ela popularizou. Só que ainda tem algumas pessoas que elas falam assim, eu não funciono no online. Eu preciso ter a aula presencial. Entendo. Eu entendo. A pessoa, ela precisa estar lá na sala de aula. Eu super entendo isso. Porque eu sou uma pessoa também que gosto dessa coisa... Quando é longo prazo, quando é uma coisa que eu não vou fazer um cursinho de final de semana, né? Que poderia ser online. Quando é uma coisa mais constante, eu também gosto de estar lá no presencial. É diferente, eu sei disso. Só que tem só um ponto de atenção com relação a isso. Que é o que eu quero chamar agora para reflexão das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam que quer o presencial, porque é o presencial. Mas por quê? Ela vai ter 2 vezes por semana que ela vai no curso, 1h, 1h30 aula, e na cabeça dela é só aquilo. Quando, na verdade, aquilo é só, sei lá... De novo, vamos fazer o que a gente fez na primeira semana. Analogia das 168 horas semanais. Uma semana tem 168 horas semanais. Você quer estudar num curso presencial, porque você funciona melhor no presencial. Beleza. Você vai estar 3 horas por semana neste curso presencial. Quanto representa 3 horas de 168 na semana? Você acha mesmo que você vai aprender a ser fluente só 3 horas por semana? Então, essa coisa do, preciso do presencial... É até segunda página. Tá bom, quer fazer o presencial? Faça. Só que você vai estudar nos outros dias da semana? Mesmo. Assim, nas outras 168 horas da semana. Tirando as que você vai dormir, né? Que sleep learning não existe, não funciona. Tirando as horas que você vai... estar na escola, você vai estudar? O quanto você vai estudar? Então, muitas vezes as pessoas dão a desculpa do curso presencial exatamente por isso, para ser uma desculpa. Tô estudando, tô indo lá, bater o cartão no cursinho, né? Mas o que você tem que fazer é muito além dessas 3 horas por semana. Então, tem que ficar de olho nisso se você não tá se boicotando, sabe? Eu tô me boicotando. Puta merda, eu tô nessa. Eu só vou voltar a estudar se for presencial. Não, mas eu estudo durante a semana, eu foco durante a semana. Ótimo, beleza. Porque eu fiz isso. Quantas vezes eu estudei em cursinho e eu saía correndo do trabalho, chegava 15 minutos antes do trabalho na escola, sentava no corredor lá, abria o livro e fazia o exercício que deveria ter sido feito ao longo da semana, ali nos 15 minutos, só para entregar o caderno para o professor. Eu fiz muito isso, várias vezes. Então, curso presencial tem esse ponto de alerta. Né? Fique alerta. Se você está nessa do presencial, fique alerta. E como que eu consigo identificar? Esse curso é um curso de qualidade ou não? Esse curso aqui não vai me gerar resultado? Dá para já identificar logo de cara, assim? Entender quais são as características que eu preciso enxergar ali para decidir se um curso vale a pena o investimento ou não? Tem. Primeiro, o curso proporciona quanto de carga horária de conversação. Quanto da carga horária eu vou conversar. E conversar não é falar. Não é ficar repetindo igual papagaio. Lê uma frase aí. Lê a frase. Capítulo 2, página 16. Parágrafo 3. Leia aí em voz alta, pessoal. Isso não é falar. Isso não é conversar. Isso é falar. Né? Então, o quanto de fato de conversação eu vou ter acesso. Então, a primeira coisa, se uma proporção acima, se você vai ter menos de 70% da carga horária para conversação, foge que é cilada, Bino. Entendeu? Primeira coisa, não foge. Checklist ali, primeiro. Checklist. Aliás, no nosso blog, naçãofluente.com/,
blog tem um artigo lá que é o Como Escolher um Curso de Inglês, que tem esse checklist. Bem Ótimo, lembrado. muito Tem boa esse dica, hein? checklist, tem lá uns 20 itens no checklist. A pessoa acessa o checklist Muito bom. e consegue fazer exatamente isso. Esse curso tem tal coisa? Check. Esse curso tem... Check. E não checou? Joga Tchau, fora. né? Essa coisa da conversação eu vou bater na tecla toda hora. Tem que ter, tá? E a outra coisa é se a metodologia ela foca em te ajudar no planejamento também. Não é trocar de livro. Não é fazer prova. Ah, como que é? Como é minha... Chega lá, né? Eu sou aluna. Oi, chego lá para matrícula, para vendedora. Então, como que é a medida da minha evolução? Ah, a cada 3 meses você faz uma prova e troca de livro. Pé. Não, resposta errada. Não é assim, tá? Qual é o teu objetivo? Que foi o que a gente falou nos episódios anteriores. Qual é o teu objetivo? Alguém tem que fazer isso na escola. Ou vai ser o professor, ou vai ser um coordenador pedagógico. Alguém tem que fazer isso. Qual é o meu objetivo? Como que eu quero estar daqui a um mês? O que eu alcancei nesse tempo? O que eu preciso... Não alcancei. O que eu preciso mudar na minha estratégia de estudo? O que eu preciso fazer extra sala para conseguir atingir esse objetivo? E aí, quando eu falo de qual é o objetivo, de novo, se o teu objetivo é inglês para carreira e você está estudando num curso General English, de novo, tá errado. Você vai aprender vocabulário que na hora que você entrar numa reunião você não vai usar para nada. Então, esse é um outro ponto de atenção extremamente importante. Sim. E como eu sei identificar qual que é o curso ideal para mim? Você comentou que, por exemplo, se você está no empresarial, numa empresa, você tem que buscar cursos voltados para isso. Então, é basicamente isso. Então, se eu quero viajar, eu tenho que buscar um curso voltado para isso. Como que eu acho aquele curso que é mais direcionado para o que eu quero? Exatamente assim. Quando eu fui para Londres, eu fiquei fazendo um tempo de inglês lá. Lá, eu me lembro que quando eu fiz a matrícula, no site da escola, tinha vários módulos. E tinha inglês para negócios, inglês para viagem, inglês para certificação, inglês para, sei lá, universidade. Inglês, tinha tanta coisa lá que eu nem sabia que existia. Nossa. Também não sabia. Inglês para quem vai trabalhar na área de não sei do que. Tinha vários focos, né? Então, essa é uma das coisas. Identificar métodos que tratam do inglês para o que você quer. Você quer inglês para carreira? Você procura uma escola que seja inglês para carreira. E vamos lá. Não é um módulo de inglês para carreira, que é o que muitas escolas no Brasil fazem. Ah, você vai ter um módulo de inglês para carreira. Porra! Ai, falei o palavrão. Pode deixar. Saiu, pronto. Não, saiu, cara. Tá não dá. Não, tipo assim, você vai estudar 1 ano, você vai ter um módulo, um capítulo, uma unidade de inglês. Só que quando você pega um livro de inglês técnico, né? O famoso inglês instrumental, você pega uns livros assim, ó. A escola vai dar um módulo de inglês para negócios? Só para falar que é inglês para carreira? Não é. Não é. E não é também, por quê? Porque o que acabou acontecendo no ensino no Brasil? Não só no Brasil também, tá? Em outros países também. O CFR, ele criou um quadro de uma lista lá, o Can Do. O que você pode fazer em qual degrau da proficiência. Então, no básico, a pessoa é capaz de fazer isso, isso e isso, falar isso, isso e isso, na situação isso, isso e isso. E aí ela pegou toda a gramática e vocabulário da língua inglesa e jogou nesse framework. Para quê? Para que, justamente isso, para que houvesse um framework, para que todas as outras escolas no mundo, né, para que o inglês pudesse ser ensinado de uma forma que todo mundo aprendesse aquilo naquelas caixinhas. E isso criou padrão. E padrão é bom. Não estou falando que padrão é ruim. Estou aqui para criticar esse padrão. Não. Só que o problema é que aí fica fácil criar um padrão num sistema de linha de produção. Entende? Criar um método. Ó, pega aqui, pega o que o CFR falou que tem que saber, joga aqui, cria num livro, bota no livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. Só que a vida não é assim.
não é cartesiana, a coisa não funciona dessa forma, né? No meio do caminho tem uma série de coisas que acontecem que são muito específicas daquela pessoa, daquela profissão, daquela carreira, daquela situação, daquele cenário. E aí, né, tem que ter essas adaptações. Essas adaptações, elas são importantes. O curso de inglês, se ele não está adaptado para isso, para minha realidade, ele não é bom para mim. Sim. E hoje, na realidade do Brasil, existem cursos bem específicos, assim? Porque até você falando, foi uma novidade. Curso para A, B, C. Existem essas possibilidades no Brasil de cursos bem específicos, assim, de cada área? A pessoa encontra? É muito raro. O que tem no Brasil hoje o ensino tradicional toma uma fatia da pizza, assim, enorme, a maior parte da pizza. E aí você tem outras escolas que são um pouco mais elitizadas, que focam especificamente em negócios. Algumas dessas escolas, inclusive, são focadas só para executivo, altos executivos, C-level. Então, tem isso também, que aí é uma coisa que é o que eu falo, né? É bom, é legal, eu acho interessante, só que são métodos extremamente financeiramente inacessíveis para a maior parte da população brasileira. Uhum. Então, e aí existem outros cursos que não são tão mais caros, não, onerosos, assim, que focam num inglês generalista / negócios, né? E tem os professores particulares, que muitas vezes acabam atendendo aquela demanda particular daquele aluno específico. Uhum. É por isso que, por exemplo, dentro da Nação Fluente, quando a pessoa fala assim, quando a pessoa procura, eu preciso de inglês só para viajar. A gente fala, beleza, só que você vai aprender inglês para negócios aqui. É óbvio que a pessoa que aprende inglês para carreira, ela fala inglês em qualquer situação. O contrário não é verdadeiro. Então, a pessoa que aprende o General English, ela se sente insegura para participar das reuniões porque ela não aprendeu vocabulário para aquilo. A pessoa que aprendeu vocabulário, tem estrutura de vocabulário, consegue conversar com confiança e segurança dentro do ambiente de negócios, que é um ambiente estressante, opressivo, muitas vezes, ela consegue se comunicar em qualquer outra situação. Então, eu acho que a maioria dos cursos, eles deveriam ser focados para carreira, porque é a maior parte da demanda das pessoas, e o resto, por consequência, a pessoa vai conseguir falar. Né? Então, é tudo invertido. Tá tudo bagunçado. Menos na Nação Fluente, porque a gente é focado para carreira. Bacana. Na verdade, no Brasil, o foco tá nas crianças, nos adolescentes, né? Que acabam crescendo ali, fazendo inglês. Porque, como você falou, são muitos anos que é uma empresa que vai se sustentando com esses alunos. Mas, assim, trazendo o que a gente falou do coaching, né? Você falou que existe o coaching de idiomas, né? Que seria para trazer para você questionamentos, para que você entenda quais são os seus pontos falhos, a raiz do problema, para que você identifique a raiz do problema. Então, eu queria entender, a gente consegue também encontrar um coach de inglês para ter esse atendimento personalizado? Existem muitos profissionais hoje em dia. Como funciona isso para que a gente tenha esse direcionamento mais personalizado? A gente foi um dos primeiros, assim. Não fomos os primeiros, mas fomos um dos primeiros a popularizar a metodologia do coaching para idiomas. Né? Quando eu iniciei a Fluência Descomplicada, que é a nossa metodologia, e, obviamente, que eu coloquei a gestão de projetos e a metodologia do coaching para potencializar os resultados. Logo depois disso, assim, uns 2 anos depois disso, eu tô no meio, né? Começaram vários professores, não escolas, não métodos, né? Instituições, principalmente as tradicionais, mas professores olharam, descobriram que a metodologia do coaching podia potencializar o resultado dos alunos e começaram a estudar a metodologia e implantar isso dentro da aula com o aluno. Eu achei isso genial. Legal, então, bom. Hoje, se você procura... eles têm colocado, né? Professor, coach de inglês, alguma coisa assim, você até acha, né? E isso é muito válido porque faz com que as pessoas percebam que
não é só o conteúdo. Eu adoro ver esses professores fazendo esse tipo de tendo esse tipo de desenvolvimento profissional, porque eles estão corroborando que não é só o conteúdo, que foi o que a gente falou no primeiro episódio, não é só o conteúdo, não é só a parte de cima do iceberg, a parte de baixo também, o comportamento, que é justamente o trabalho do coaching, né? Desenvolver a parte de baixo do iceberg. O que eu acho desafiador, o que eu acho verdadeiramente desafiador é quando o professor, ele tem que fazer os dois papéis. Ele tem uma aula. A pessoa vamos lá, eu contratei um professor para ter 2 aulas por semana. Certo? Certo. 2 aulas por semana é pouco. Tá? Assim, se for só isso que a pessoa tiver de contato, é pouco. Mas ok, 1 é maior que 0. 2 é maior que 0 nesse caso. Só que aí, dessas 2 horas, que já são poucas horas para o aluno desenvolver a fluência, ele ainda vai utilizar uma parte dessa aula para fazer a metodologia do coaching. Ou ele vai ter que colocar isso numa 3ª aula, que é o ideal, porque você não consegue trabalhar com o desenvolvimento do acompanhamento das metas e do planejamento do aluno rápido, com menos de 1 hora. Você não consegue, né? Então, é complexo isso, para o professor individual fazer as 2 coisas. E aí, acaba que eles meio que fazem uma adaptação. No melhor cenário que eles podem fazer, eles fazem uma adaptação. Mas poderia ser muito mais eficiente. E como funciona a metodologia de vocês? Então, lá dentro você tem conversação, você tem atendimento mais especializado e você tem esse profissional que vai receber, vai entender quais são as particularidades de cada um. Como funciona essa divisão de tempo aí? Como vocês fazem com os alunos? A gente faz exatamente focando naqueles 70% que eu te falei, sabe? A gente tem 5 aulas de conversação durante a semana. Então, se ele quiser, ele pode vir às 5 aulas. Cada aula tem duração de 1h30. Então, ele tem, durante a semana, 5... Se ele quiser vir às 5 aulas, ele pode. Se ele quiser, eu não posso só uma. Ok, também. 1h30, em que ele vai estar praticando conversação em dupla. Porque, pensa o seguinte, você entra numa aula de conversação com 10 pessoas. Vamos ser bonzinho, vai. 5 pessoas. 1 hora. Dessa 1 hora, essas 5 pessoas, quanto tempo cada uma realmente vai falar, vai conversar? Sim. Porque não vai virar uma bagunça, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo. Então você fala um pouco, eu falo um pouco, ele fala um pouco, ela fala um pouco, ele fala um pouco. No final, eu não conversei 1 hora. Eu conversei 10 minutos, 15 minutos, no máximo. É pouco. Você gastou 1 hora da sua vida ali. Só que você efetivamente só aproveitou 15 minutos. Quando eu falo que não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor, é disso que eu tô falando. Você gastou 1 hora da sua vida ali. Foi. Puf. Só que dessa 1 hora você realmente só aproveitou 15 minutos. Então, essa coisa da conversação em dupla é uma coisa que a gente preza justamente para isso. Porque é pá. Para aproveitar, para fazer de maneira eficiente. Então, a nossa conversação são 5 vezes por semana para que a pessoa tenha muita oportunidade de conversar. Além da conversação, ele vai ter aula individual. Então, vai ter uma aula só ele, o professor, durante 50 minutos, para que ele possa tanto trazer as dificuldades dele, o professor atacar as dificuldades daquele aluno, não é de forma genérica, de forma específica. Então, por exemplo, várias aulas os nossos alunos usam para fazer simulação. Professor, tem uma reunião semana que vem, tô nervoso. O professor, calma, tô aqui para te ajudar. Faz o seguinte, vamos fazer uma simulação dessa reunião. O que você vai ter que falar nessa reunião? Quais são as possíveis perguntas? Vamos fazer junto aqui. Aí o aluno vem com material, o professor faz pergunta, o aluno faz alguma coisa que fala errado, alguma coisa, o professor anota, o aluno recebe um e-mail de feedback depois da aula, junto com a gravação da aula. Tá aqui, ó. Esse ponto, no minuto 15, você falou tal coisa. O certo seria falar tal coisa. No minuto 16, e aí o aluno ele tem o quê? Condição de pegar, assistir aquela aula novamente com feedback e ver as melhorias que ele precisa implantar.
Aí na próxima aula, quando ele vem numa aula de novo, faz uma simulação de novo, que ele não comete mais aqueles erros, né? Às vezes 1, 2 aulas, depende, cada pessoa é de um jeito, né? Mas daqui X aulas que ele não comete aqueles erros que ele cometia na primeira aula, nossa, genial. Ele fala, nossa, ele percebe a evolução. Entende? Então, a aula individual, a gente trabalha muito para isso, para entender esse processo e trabalhar com a melhoria do aluno. Além das sessões de coaching que a gente usa especificamente para planejar as metas de curto, médio e longo prazo. E, mais importante, saber se a pessoa está atingindo os milestones que ela definiu. Porque isso é muito importante. Né? Então, essencialmente, a nossa metodologia tem esses pilares. E esse é o trabalho do professor. O professor também faz o trabalho de coaching. Só para entender, então, o diferencial do professor do Nação Fluente. Qual que você diria assim, o diferencial do nosso professor para outros métodos? O que ele tem, o que ele traz a mais para o aluno? Hoje, na estrutura que a gente tem, eu sou a pessoa que faz as sessões de coaching, né? Já tem gente na minha equipe sendo treinada para estar assumindo isso também junto comigo, porque faz, desde o começo, né? Faz 6 anos, 5 anos. Eu tô ruim de matemática agora. Eu não tomei meu café acho que depois do almoço. 6 para 7. Acho que 6. Por aí. Desde 2015, né? Então, hoje sou eu. Agora eu tô treinando uma pessoa que vai também fazer isso junto comigo, meio que me dá um apoio nisso. Mas o professor, ele dá aula. Os nossos professores, eles dão aula. Qual que é o diferencial deles? Assim, primeiro, todos os nossos professores são formados em letras. O fato de eu ser fluente em português não me habilita a ensinar o português para um estrangeiro. Aliás, eu não saberia nem por onde começar. Né? Ou, no melhor cenário, se eu fizesse com a maior das boas intenções, eu ia conseguir ajudar o estrangeiro a falar português? Ia. Mas quanto tempo ia levar? Quanto tempo eu ia levar para concluir isso, sabe? Então, muita gente hoje, infelizmente, muita gente hoje dá aula de inglês e não deveria estar dando. Tá? Não deveria. Não tem uma formação pedagógica, técnica, nem licenciatura para cuidar de uma coisa tão séria. E é por isso que a gente tem as lambanças que a gente tem no Brasil. Né? Então, essa é a primeira coisa. Professor nosso... Todos eles são formados em letras. E todos eles são treinados dentro da metodologia. Então, tudo isso que a gente tem de estrutura de dentro da metodologia, eles falam a mesma língua. Então, quando a gente fala de meta, de PDCA, quando a gente fala de Smart Goal, quando a gente fala de acompanhamento de KPI, que a gente tem o Keep on Track do aluno, toda aula ele vai lá, ele vai dar uma avaliação de 1 a 10, como que tá a conversação, como que tá... A gente mensura tudo isso, a gente mensura para gerenciar e melhorar. Então, todos os professores, eles estão treinados na metodologia. Esse é o grande diferencial, porque se eu tivesse só o coaching, a gente ia fazer todo um trabalho aqui com o aluno, e o aluno ia ter aula particular com outro professor, com uma pessoa de fora, por exemplo. A gente não ia estar falando a mesma língua, o professor não ia estar... Não funciona, não dá certo. O professor ia falar uma coisa, aqui a gente ia falar outra, então dentro de casa a gente tem tudo. Justamente para a pessoa não precisar procurar fora de casa. Resolver os problemas dela ali. Tá certo. E ele é 100% online hoje em dia, funciona online. E para quem tem esse preconceito, esse pensamento, eu acho que é uma coisa que está mudando cada vez mais. O que você traz? Porque, como você disse, tem todas essas interações, tem a conversação, tem esse atendimento especializado. Por mais que seja online, ele tem um atendimento diferente dos outros. Então, para quem tem esse preconceito, o que você diria de benefícios também, né, que o online traz para a gente? Eu acho que assim, a maioria da população brasileira, quando a gente fala de voltar para o escritório, ninguém quer, né? Sim. Você vê as postagens lá no LinkedIn da galera, vai voltar para o escritório, ai, credo, remoto é bom, trabalhar de casa é bom, ficar em casa é bom. Então, não preciso falar do benefício de você ficar em casa, né? Ficar em casa para trabalhar é bom, mas para estudar você quer sair? Não, que incongruência é essa na sua fala? Vou começar. Então, eu acho que assim, brincadeiras à parte, vamos separar uma coisa da outra. Existe um online gravado e existe um online ao vivo. O online gravado realmente é um porre. Você ficar assistindo a aula gravada, tem que ser muito
não é fácil, entendeu? Não é. Curso de inglês online gravado é só para os fortes. Sim, sinceramente, não é difícil mesmo. Agora, o online ao vivo é a mesma coisa, a interação é a mesma coisa. Você tá lá, você tem horário, né? Isso que é importante. Quando é online ao vivo com horário, você tem o mesmo comprometimento. Quando é online, tá gravado, você vai, vou estudar à noite, quando der. Não, quando der, aí não vai. Quando você tem um horário agendado, tem uma aula agendada com o meu professor hoje às 8 da noite. Cara, você tem a aula agendada com o seu professor hoje às 8 da noite. Ele vai estar lá sentado te esperando. E isso faz com que o comprometimento aumente, né? Falar, não vou perder minha aula. É igual eu, pago o personal. Paguei o personal. Pô, não vou faltar na aula. A academia já não era a mesma coisa, né? Porque até porque o personal esteja online, ele ainda tá ali, ele tá ocupando o tempo dele. Porque você também cria uma coisa assim, ó. Por exemplo, o personal tá lá me esperando. Sim. Eu tinha que ter avisado com o mínimo de antecedência para ele não ir lá me procurar. O professor é a mesma coisa. Entende? O professor tá lá me esperando. Ele não tá com ninguém, ele tá comigo. Vai estar comigo. Então, isso, de uma forma ou de outra, cria um comprometimento maior com a pessoa. Isso faz diferença nos cursos online, ao vivo e não. Tá certo. Então, para finalizar o bate-papo de hoje... deixa eu fazer de novo isso que eu falei. Então, para finalizar o bate-papo de hoje, deixar um recado final para quem não conhece ainda o Nação Fluente, conhecer. Tem também muito conteúdo gratuito, né? E a checklist do que a gente está falando aqui tá lá disponível no blog também, né? Então, chamar as pessoas para conhecerem mais. Ah, bacana. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo o link desse checklist. Eu acho mais fácil, né, do que as pessoas ficarem procurando. Nas redes sociais, você encontra a gente Nação Fluente, no Insta, Nação Fluente Oficial. E, principalmente, se tem alguma coisa que a gente falou aqui hoje que você quer aprofundar, falar, você falou de tal coisa, eu quero entender mais sobre isso. A gente tem material no nosso blog de todos os assuntos que a gente está trazendo aqui nos episódios. Manda um direct pra gente que a gente vai lá, caça no blog, manda o link, porque aí facilita a tua vida. E o importante é isso. Assim, eu acho que quem está assistindo esse episódio talvez esteja interessado em escolher um curso de inglês. Se você está nessa fase, acessa o link que a gente vai deixar aqui no vídeo, em algum lugar, faz o checklist, mas não começa um curso, e se tiver alguma dificuldade no checklist, manda mensagem pra gente que a gente faz questão de responder. Não começa um curso sem ter checado todos os itens desse checklist. Para esse ser o último curso de inglês da sua vida. Episódio 3 do podcast. E é isso. Não percam também os outros, que a gente já gravou, os outros episódios. Tamara. Estão muito bons. E em breve voltaremos com novos episódios, né? Se Deus quiser. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Até o próximo.